Em Plenitude, com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Poder estar mais uma vez entrando aí na sua casa, na sua família, para abençoar você com as melhores notícias que você pode ganhar, que são as notícias referentes à plenitude que Deus tem para a sua vida. E no programa de hoje nós estaremos falando sobre ansiedade. Você é ansioso? Conhece alguém ansioso? Sofre de algum tipo de agonia que te faz estar sempre preocupado com o amanhã? Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Você não pode perder. Quero te animar aí a você ainda avisar alguém, mandar uma mensagem, ligar para alguém, dizer que o nosso programa está começando, para que essa vida também seja abençoada com tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração no dia de hoje. Nós voltamos já. Olá pessoal, sou o Fernandinho, estou ligado num programa Em Plenitude com a pastora Sara Mendes. Deus abençoe. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Prazer estar com esse pessoal querido. Meu abraço à pastora Sara Mendes, esse pessoal maravilhoso da Igreja Cristo nas Nações. Olha que coisa. É a coisa que as nações mais estão precisando é de quê? De Cristo. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22, diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Meu irmão, eu quero conversar com você hoje sobre ansiedade. Você sabe que uma das principais ameaças à vida do ser humano hoje, da vida moderna, do mundo secularizado no qual nós estamos inseridos, é a ansiedade. Mas você que está aí do outro lado me assistindo, é uma pessoa ansiosa. A ansiedade tem tomado conta de você em alguns âmbitos. Você é do tipo de gente que rói unha, que antecipa problema, coisa que está longe de acontecer, você já está pensando nela. Você sabia que a palavra ansiedade tem no seu sentido estrangulamento? Ela significa um estrangulamento da alma. Uma pessoa ansiosa, ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para se alimentar, ou se alimenta demais, ou fica sem comer. É uma pessoa que geralmente vive preocupada, e a palavra preocupação já traz nela todo o sentido disso. Você está ocupando-se de algo que talvez nem aconteça. Dizem as pesquisas que 78% dos nossos motivos de ansiedade não vão acontecer. E eu quero conversar com você à luz do texto que nós lemos. Se você é daquelas pessoas que vive com dúvidas do tipo, será que eu vou comer isso? Que eu vou vestir? Será que eu vou me aposentar? Será que eu vou passar nesse concurso? Será que os meus filhos vão prosperar? Será que eu vou ter saúde? Será? E será? E será? Ansiedade é o mal do século. Atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, crentes, ateus. Pessoas ao redor do mundo andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. Pessoas completamente fechadas nos próprios problemas. São como um barril de pólvora prestes a explodir. E existem várias causas para a ansiedade. A psicologia diz que uma das causas para a ansiedade, por exemplo, é a ameaça. Tem muita gente que vive ansiosa pela ameaça de uma doença, pela ameaça de uma dificuldade financeira, pela ameaça de um casamento difícil, pela ameaça de um relacionamento difícil com os filhos. A ameaça gera em nós ansiedade. E pessoas ansiosas também pensam em coisas ruins muitas vezes. Pensam que vão ficar doentes, outras têm medo de morrer, outras ficam perturbadas por uma coisa ou outra. Uma vez, uma pessoa que eu conheci chorava muito, muito, muito. E aí eu perguntei para essa pessoa, por que você está chorando? E ela me respondeu, porque eu morro de medo de perder a minha mãe. E aí eu perguntei, mas ela está doente? Não. Mas eu choro só de pensar que um dia ela vai morrer. Outras têm medo da solidão. Essa semana aí, um dos atores que estão no top da mídia, o grande Cauã Raymond, dando uma entrevista para um órgão de comunicação, foi perguntado qual é o maior medo que ele tem na vida. E ele respondeu, eu morro de medo de ficar sozinho. Eu fico ansioso pela hipótese de ficar sozinho. Outros têm medo de perder o emprego, enfim. A ameaça que está sempre ao nosso derredor, ela é uma geradora de ansiedade. Quer ver outra coisa que gera ansiedade? Medo. Você sabia que o medo é mais do que um sentimento? Ele é um espírito. 2 Timóteo 1,7 diz isso. O medo de não casar, medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo de multidão, medo de perder alguém, medo do amanhã, medo do desconhecido, medo do conhecido, enfim, medo gera ansiedade também. Outra coisa que gera ansiedade, são tantas coisas que nós poderíamos falar, eu quero falar agora sobre os efeitos dela. Existem reações físicas consequentes da ansiedade. A psicologia e a psiquiatria dizem que 50% das doenças são psicossomáticas. Sabe o que é isso? É uma reação do corpo à sobrecarga emocional que você coloca nele. O nosso corpo é muito inteligente e de alguma forma ele precisa reagir à carga emocional que você coloca nele. E às vezes ele reage com uma enxaqueca, às vezes com uma gastrite, com uma úlcera, com uma insônia, com uma disfunção alimentar e às vezes um câncer. Existem pessoas em busca de paz química.
Nós vivemos o tempo do império dos calmantes. Pessoas dormem um sono artificial e a Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Provérbios 14:30. Ou seja, quanto mais tranquilo você vive, mais serena a sua vida é. Outra reação da ansiedade são reações espirituais. Você sabia que a ansiedade te afasta de Deus? Uma pessoa ansiosa, ela não consegue orar. Ela acha que a Bíblia não tem respostas suficientes para aquilo que ela busca e para aquilo que ela anseia. E aonde começa a ansiedade, termina a fé. A fé é incompatível com a ansiedade, porque a ansiedade gera dúvida, e a dúvida é exatamente o contrário da fé. É por isso que eu quero falar com você sobre isso. A ansiedade é o útero onde a incredulidade é gestada. Você é ansioso. Talvez você tenha vivido tempos aprisionado pela ansiedade. E eu quero te dizer o que ela é. Você sabia que ela é destrutiva? Exatamente porque ela significa rasgar, ela significa inquietar-se, significa estar em constante suspense. Sabe quando você assiste um filme de suspense e quando você dá conta de si, as suas mãos estão geladas, o seu coração está acelerado, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima cena. Quem vive ansioso também vive assim, completamente angustiado para aquilo que vai vir. A ansiedade é ser crucificada entre dois ladrões, o ladrão do remorso e o ladrão do passado. É o ladrão da preocupação em relação ao futuro. E o apóstolo Paulo, ele venceu esses ladrões da alegria. Ele disse certa vez: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus tem vida plena para você. Eu comecei o programa de hoje dizendo que, lendo o texto onde o Senhor fala que nós podemos lançar nele a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem criou você, é Ele quem conhece o seu DNA, é Ele quem conhece a sua impressão digital, é Ele quem sabe detalhes da íris dos seus olhos, coisas que te fazem um indivíduo tão único. É Ele quem sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Salmo 139 diz que ainda a palavra não te chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Esse Deus cuida de você. E a ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los na circunstância. E você sabe que ela é inútil. Olha o que diz o verso 25 do texto que nós lemos. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é uma medida usada nessa época, que é mais ou menos o tamanho do seu antebraço. Ou seja, por maior que seja a sua ansiedade, você não pode acrescentar uma medida do tamanho do seu antebraço à sua vida. Agora, Deus sim, Ele tem o controle de tudo isso. Côvado aqui se refere a prolongar a vida, a dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode ao contrário disso, encurtá-la, porque a ansiedade vai matando a gente aos poucos. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata, meu irmão. E o mundo aí fora, ele te proporciona várias soluções para a ansiedade. Talvez um remédio, um livro de autoajuda, uma terapia que possa te ajudar a meditar e a limpar a mente. São várias as opções. Mas eu quero te dizer hoje que somente aquele que é o autor da sua vida, aquele que criou o firmamento, aquele que sabe o nome de cada estrela, aquele que governa a história nas mãos, é quem pode de fato arrancar do seu peito a dor da ansiedade.